Para quem curte Roxette, a música Jefferson com certeza já deixou uma pulga atrás da orelha. Mas e se essa música não tivesse só um, mas dois grandes mistérios? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa história. A primeira pergunta que bate de cara é essa. Afinal, quem é Jefferson? Ou o que é Jefferson? A letra joga a gente no meio de uma história de azar, de traição, mas não diz quem é o protagonista. E aí, claro, a imaginação dos fãs começou a voar. E é aí que a coisa fica boa. Nos fóruns online, como o famoso The Daily Roxette, as teorias começaram a pipocar. Uma das mais famosas, e bem sombria por sinal, dizia que Jefferson era um gato. Isso mesmo. A música seria uma homenagem bem triste a um bichinho de estimação que teve um fim trágico. Mas calma que não para por aí não. Teve gente que foi ainda mais longe e cravou. Jefferson era uma tartaruga. A lógica por trás? Bom, tartarugas são lentas, então faria sentido ele ter sido deixado para trás e pego pela polícia. É o tipo de coisa que mostra o carinho e o bom humor da comunidade de fãs, né? Ok, as teorias do gato e da tartaruga são divertidíssimas, mas e se a resposta estivesse o tempo todo bem na nossa frente? Vamos voltar para a letra da música e dar uma olhada nas pistas para ver se a gente desvenda esse enigma. Juntando as peças da letra, muitos fãs chegaram numa conclusão bem mais humana e também muito mais trágica. Nessa interpretação, Jefferson é um cara jovem, apaixonado por uma garota, a Sally. Só que ele é traído por ela e pelos próprios amigos. No fim, ele leva a culpa por um crime que não cometeu, é preso e o final dele é bem pesado, talvez até um suicídio. É uma visão bem densa, mas que combina perfeitamente com o clima melancólico da música. Teorias de fãs são uma parte incrível da cultura pop, mas chegou a hora da verdade. E se a resposta viesse da mente por trás da canção? Vamos ver o que o próprio compositor, o gênio Per Gessle, contou sobre Jefferson. E olha só que revelação! Para o Per Gessle, Jefferson não é sobre uma pessoa específica. É, na verdade, a essência do estilo dele compor. Sabe, é o tipo de música que sai naturalmente, quase que por instinto. É a assinatura musical mais pura dele. E o grande mistério do nome? Bom, a solução é bem mais simples do que a gente imagina. O Pat Gessle estava lá, com um bloqueio criativo, sem saber que nome dar para o personagem. No meio do processo, ele começou a cantarolar uma música da banda Jefferson Airplane e pronto, ele pensou, Jefferson, é um bom nome, diferente. E foi assim que nasceu o personagem. Mistério resolvido. Certo, o primeiro mistério já foi. Mas para entender a história de Jefferson por completo, a gente precisa dar um passo atrás. Em que momento o Roxette estava quando essa música foi lançada? O Roxette, dominou o mundo ali no finalzinho dos anos 80. Depois de anos e anos na estrada, sem parar, eles deram uma merecida pausa em 95. O retorno veio em 2001 com o álbum Room Service, que tinha um som mais moderninho. E foi justamente nesse álbum que o mundo conheceu a história do nosso amigo Jefferson. Mas a história não acaba por aqui, não. Logo depois do lançamento de Jefferson, um segundo mistério, talvez ainda mais surpreendente, começou a se formar. Um aninho depois, em 2002, um grupo alemão de Eurodance chamado Groovy Coverage lança um hit que estoura na Europa, God is a Girl. À primeira vista, uma música não tem nada a ver com a outra. Ou será que tem? Bem, os fãs mais atentos do Roxette começaram a notar algo familiar. O melhor jeito de entender é ouvindo. Primeiro, vamos lembrar do refrão de Jefferson, com a voz incrível da Marie Frederiksson. Agora, ouve só o refrão de God is a Girl. A semelhança na melodia é chocante, para dizer o mínimo. A letra é outra, a batida de balada, mas essa melodia é inconfundível. E foi nesse exato momento que a incrível comunidade de fãs do Roxette vestiu o chapéu de detetive. Eles não iam deixar essa coincidência passar em branco e decidiram ir até o fundo da questão. De novo, o fórum The Daily Roxette virou o quartel-general da operação. O que começou como uma simples conversa de "nossa, essa melodia parece", virou uma verdadeira perícia musical. E aqui está o auge da investigação. Um fã, com o nome de Santi, fez uma coisa impressionante. Ele transcreveu, nota por nota, a melodia dos dois refrões. O resultado é de cair o queixo. Mesmo para quem não entende de partitura, dá para ver que o desenho da melodia, o jeito que as notas sobem e descem, é idêntico.
O que o Santi descobriu não era só uma semelhança. Em música, o nome disso é transposição. Basicamente, a melodia de God is a Girl é matematicamente a mesma de Jefferson, só que tocada num tom mais grave. É como pegar uma frase e falar com uma voz mais grossa. A frase continua sendo a mesma, entende? Como o próprio Santi concluiu, a chance disso ser uma mera coincidência é praticamente zero. A análise dele foi a prova final que a comunidade de fãs precisava. Com todas essas provas na mesa, a grande pergunta desse segundo mistério fica inevitável. Foi coincidência ou foi cópia? Então, vamos recapitular os fatos. A gente tem duas músicas, lançadas com 1 ano de diferença. A melodia e o ritmo dos refrões são exatamente os mesmos. A única coisa que muda é o tom. Olha, essa história nunca chegou aí pra justiça nem nada do tipo. Mas a evidência musical que os fãs levantaram é esmagadora. Para a comunidade do Roxette, o caso estava mais do que encerrado. E essa história virou uma verdadeira lenda entre os fãs, um baita exemplo do poder que uma comunidade engajada tem. E assim, a história de Jefferson nos deixa com uma reflexão muito poderosa sobre criatividade. Uma música que começou como um mistério sobre um personagem acabou se tornando um estudo de caso sobre originalidade na música. A pergunta que fica no ar é: onde é que termina a inspiração e onde começa o plágio?